Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos então o programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, um programa que vamos também repor no próximo domingo, dia 25. Hoje neste programa vamos olhar para o 30º domingo do Tempo Comum. Tenho como convidado nesta edição do programa Palavras de Esperança o Sr. Padre Orlando Henriques, da Unidade Pastoral de Góis e Poiares. Sr. Padre Orlando, seja muito bem-vindo à Rádio Boa Nova em mais uma edição do nosso programa Palavras de Esperança. Sim, obrigado, bom dia à Liliana e a todos os nossos ouvintes e também àqueles que nos acompanham hoje via Facebook. Para mim é uma alegria estar convosco uma vez mais porque, bom, isto agora já há muito tempo, não é? Uma vez mais passou assim bastante tempo, mas felizmente aqui estou convosco e hoje em direto também, que depois será a reposição, mas hoje, nesta sexta-feira em que estamos aqui a gravar, estamos de facto em direto, hoje também com a possibilidade de sermos vistos pelo Facebook, embora eu, confesso, para mim o grande encanto da rádio está precisamente no som e naquilo que se ouve, embora seja importante também de vez em quando sermos vistos, isso é bom, mas de facto a rádio vale por aquilo que se ouve e realmente a palavra é muito importante e por isso mesmo a rádio tem este encanto pela parte do som e por ser muito mãos livres, não é? Por de facto nos permitir fazer outras coisas ao mesmo tempo que o ouvido está sintonizado. Sabe que dizem que o ouvido, que é a última coisa que perdemos assim em situações terminais, normalmente é a última coisa que perdemos. De facto não sabemos o que é que o futuro nos reserva a cada um de nós, mas eu gosto de imaginar que aconteça o que acontecer, se podemos até ao fim ouvir música e ouvir palavra, pelo menos isso será uma riqueza que teremos e portanto de facto podermos ouvir e pronto, mesmo quem tem a limitação física de não poder ver, de facto o ouvir é muito importante, e valorizamos muito isto aqui na rádio. De facto é a magia da rádio, não é? A rádio sem dúvida. Tem esta magia, sim, mas sim. Agora também as novas tecnologias nos permitem chegar junto de quem nos acompanha através do vídeo, por isso também, como referi, muito obrigada, estamos em direto também através do Facebook da Rádio Boa Nova. E de vez em quando é bom também, eu bom, acho que claro sim. Que sim. Também nos podem escutar para além do 100.2 FM em radioboanova.pt, também através da aplicação da Boa Nova disponível para smartphones. Seu Padre, então hoje olhamos para a liturgia do próximo domingo, o 30º domingo do Tempo Comum, mas que vai ser um domingo e sábado diferentes aqui em Oliveira do Hospital, na unidade pastoral, com a vinda do Sr. Bispo da Diocese de Coimbra para a cerimónia do Crisma. Portanto, estão marcadas sessões em Oliveira do Hospital e também em Lagares da Beira. Sim, é verdade. Estive há pouco com o Padre António Loureiro, que me informava precisamente disso, para também referirmos aqui que devido às circunstâncias covídicas, a palavra não existe, devido às circunstâncias pandémicas que vivemos, de facto o Crisma vai ser repartido por várias celebrações, com 2 celebrações no sábado à tarde em Oliveira do Hospital e outras 2 no domingo de manhã em Lagares da Beira, assim estes 2 polos, com estas 4 celebrações, com a presença do Bispo de Coimbra, Dom Virgílio Antunes, e com uma limitação de cada crismando poder levar apenas 3 pessoas consigo, portanto 4 pessoas por cada crismando, incluindo o próprio crismando, portanto terá estas limitações que as circunstâncias pandémicas também obrigam. Muito bem, portanto vai ser em um fim de semana diferente, isto para que se realize estas celebrações que foram adiadas devido à situação da pandemia da Covid-19. Também agora a Igreja preparar-se para o Dia de Todos os Santos, também
também o dia de finados. Seu Padre, já se sabe que vai ser impossibilitada a circulação entre concelhos. Algumas localidades até vão encerrar os cemitérios. Já agora, como é que olha para toda esta situação? Mais uma vez, a Igreja a ser muito afetada com esta crise pandémica. A Igreja está a ser muito afetada, de facto, a nível pastoral, sobretudo a nível pastoral. Já nem falo da parte económica, que é uma parte que é importante, porque vivemos num mundo material e, portanto, precisamos dos recursos materiais para conseguir chegar às pessoas e cumprir a nossa missão. Mas, principalmente, isso é apenas o instrumento usado. Agora, o essencial, que é a pastoral, que é o encontro e que é poder haver encontro com as pessoas e encontro com Jesus Cristo através da atividade pastoral, da atividade de evangelização, isso fica muito limitado sempre. Estivemos sem missa durante muito tempo, durante o confinamento, muitas pessoas desabituaram-se de vir à missa, umas ficaram com medo e em alguns lugares isso justifica-se mais do que noutros, se bem que eu acho que a Igreja é dos lugares mais seguros. Tomáramos nós estar tão seguros quando vamos, por exemplo, às compras, do que como quando vamos à Igreja. Na verdade, penso que é um lugar bastante seguro, mas pronto, o medo está no ar e de facto as situações estão a piorar bastante, mas quero dizer, este encontro, e para mim que estou a entrar em paróquias novas, 8 paróquias, 2 unidades pastorais, conhecer as pessoas com as máscaras torna-se difícil para mim, portanto, de facto, fixar os rostos, reconhecer rostos, associar nomes a rostos, portanto, é uma limitação, porque de facto o nosso trabalho baseia-se nisto, no encontro com as pessoas. Portanto, felizmente, continuamos a ter meios como a rádio que nos permitem continuar próximos de uma outra forma, mas de facto afeta-nos, e esta ida aos cemitérios este ano não vai haver, aqui sei que não vai haver, nós lá também não vamos fazer. Os cemitérios nas suas unidades pastorais vão estar abertos? Vão estar abertos, mas com limitações. O delegado, ou melhor, o responsável da Proteção Civil de Poiares encontrou-se ontem comigo, pedindo para divulgar um edital em que, nas missas, em que de facto fala das limitações precisamente para evitar ajuntamentos nos cemitérios, portanto vai estar sujeito a algumas restrições. Em Oliveira do Hospital também, hoje já fomos informados das regras, daremos conta delas também nos noticiários do dia de hoje. Portanto, e depois também cada um deve ser responsável, não é? Evitar exatamente os ajuntamentos. Esta altura, atendendo a tudo o que já foi feito e às medidas que têm vindo a ser implementadas, já percebemos que cabe a cada um de nós manter a sua proteção, porque o protegente protege também os outros. E mais até a proteção dos outros, é sobretudo isso, porque de facto estamos muito dependentes uns dos outros, e por isso é que tudo isto é frágil, porque parte da nossa responsabilidade, se fosse uma coisa em que eu, protegendo-me a mim próprio, ficasse protegido, mas não, depende muito da forma como eu protejo os outros e como os outros me protegem a mim. Mesmo o facto de usar máscara, a máscara não nos impede muito de sermos infectados, se alguém estiver ao pé de nós desprotegido, porque temos metade do rosto tapado, mas temos os olhos à vista, qualquer perdigoto de alguém que fale, que nos entre nos olhos, é o suficiente para contagiar. Mas agora, se a outra pessoa tiver máscara, já não vai lançar esse tipo de projeções para mim, e portanto a máscara do outro protege-me a mim e a minha protege a do outro. Protege o outro. O objetivo é esse, e portanto de facto o amor ao próximo aqui tem esta feição assim muito forte e muito marcante, porque de facto estamos dependentes uns dos outros, e não podemos ser egoístas em momento nenhum, e neste momento de uma forma especial isso vê-se como não podemos ser egoístas. Não podemos de maneira alguma. Sr. Padre, também esta semana ficou marcada com
uma posição assumida pelo Santo Papa através de um documentário em que fala sobre a possibilidade de união entre homossexuais. Como é que estas palavras, esta mensagem do Santo Papa está a ser gerida no seio da Igreja? Bom, está a gerar, na verdade, grande confusão, porque há muita distorção também daquilo que são as palavras do Papa. Eu, por acaso, estive ontem, porque ouvi rumores, uma pessoa, quando ouve os primeiros rumores e, sobretudo, certos títulos sensacionalistas, uma pessoa fica assim, então, mas como é que é isto? Agora a doutrina da Igreja mudou, como é que é isto afinal? O que é que se está a passar? Mas quando nos damos ao trabalho de ir investigar um bocado, eu confesso que encontrei uma notícia no site da Renascença que a mim me esclareceu sobre este assunto. Na verdade, portanto, o Papa não está a aprovar nenhum casamento entre pessoas do mesmo sexo, nem nada disso. O Papa diz duas coisas importantes e que não estão contra a doutrina da Igreja, muito pelo contrário. Um dos princípios é o princípio, de facto, da caridade, porque pode acontecer e acontece nas nossas famílias haver pessoas que tenham esta orientação sexual e, de facto, o que o Papa diz é que as pessoas não podem ser abandonadas pela família, não podem ser escorraçadas, independentemente das suas opções. Não sei se isto é uma opção ou não, há várias teorias também sobre isto, mas independentemente disto, as pessoas, pronto, precisam de ser apoiadas, portanto, e sobretudo numa situação destas, precisam de ter... Não quer dizer que estejamos de acordo com as opções da pessoa, mas continua a ser uma pessoa e continua a ser da família e continua a precisar de facto do nosso apoio. Há situações de expulsão, há situações, pronto, pelo mundo, por esse mundo fora há muitas situações assim e, portanto, as pessoas não quer dizer que estejam certas em todas as suas opções, mas apesar disso precisam de ser acolhidas e precisam de ser amadas. Portanto, foi esta a mensagem que o Santo Papa quis partilhar. Portanto, não se fala em casamento, em formalizar a união. Casamento não. O que se fala é, portanto, de um apoio legal, não deixar as pessoas legalmente desprotegidas, as pessoas que vivem numa união de facto, porque mesmo uma união de facto entre pessoas de sexos diferentes, portanto, entre um casal, e sabemos que hoje são muitos, não sei as estatísticas, mas talvez a maioria até dos casais jovens vivem sem estar casados, continuam a ser solteiros, e quer dizer, o Estado, perante o Estado civil deles continua a ser solteiros, no entanto, o Estado reconhece aquela situação de união de facto, e portanto, o que se fala, e aquilo que o Papa falou foi desse tipo de reconhecimento em relação às pessoas homossexuais, mas não valida nem apoia o casamento propriamente dito, exatamente. Nem portanto, o legal, nem da Igreja. Não, sim, da Igreja menos ainda, pronto. Aquilo que é a doutrina sobre o matrimónio, isso continua na mesma, pronto. Em todo caso, e mesmo perante alguma confusão que haja, porque isto são declarações em que pode haver de facto muita confusão, tanto para um lado como para o outro. Em todo caso, bom, também não é um pronunciamento solene do Papa. Para que uma declaração do Papa seja considerada doutrina segura, doutrina infalível, é preciso que seja um assunto de fé ou de moral, que é o caso, mas é preciso que seja um pronunciamento, portanto, oficial, o Papa estar no exercício da sua função solene de ensino, e é preciso que seja uma declaração em que ele pretenda dar uma feição definitiva. Portanto, estas são as três condições. Neste que caso, não foi o caso, não é? Ele sim, é uma declaração num documentário, é uma declaração informal, podemos dizer assim, pronto, mas de qualquer maneira também não é uma novidade doutrinal, é apenas ter caridade para com as pessoas,
pessoas, pronto, numa situação que, certo, não concordamos com ela, achamos que de facto não está certo, mas apesar disso, é amar as pessoas apesar disso, pronto. No fundo, distinguir o pecado do pecador, porque a pessoa está numa situação má, mas continua a ser pessoa e continua a precisar de ser amada. Apoiada, exatamente, não é? sim. E portanto tem a ver com isto, as declarações do Papa. Eu estive a ver de facto esta notícia que é esclarecedora e portanto os ouvintes até, se quiserem procurar, fazendo uma pesquisa sobre o assunto, aquela notícia no site da Renascença, a mim pessoalmente esclareceu-me bastante sobre isto. Muito sim. bem. Sr. Padre, vamos então Vamos avançar que o tempo corre. É verdade. Olhamos, e já dissemos no início, para o 30º domingo do tempo comum, deste dia, 25 de outubro. Sr. Padre, na primeira leitura do livro do Êxodo, Deus avisa que escutará o clamor do pobre e dos estrangeiros oprimidos. Portanto, é a mensagem que sobressai desta primeira leitura. Sim, a mensagem deste domingo é muito uma mensagem de amor a Deus e ao próximo, e a ligação entre os dois também. E neste caso aqui, em relação aos mais oprimidos da sociedade, hoje poderá ser diferente em certas situações, por exemplo, falando dos órfãos ou das viúvas, pois naturalmente que hoje a situação das viúvas será certamente, apesar de tudo, diferente daquele tempo, mas apesar de tudo é aquilo, digamos, mesmo a própria doutrina da Igreja estabeleceu e pronunciou alguns pecados que são chamados pecados que bradam ao céu. São pecados que, pela sua gravidade, consideram-se que são de facto uma ofensa muito forte, bradam aos céus, portanto são qualquer coisa de facto escandalosa, algo de muito forte, entre elas a opressão dos mais fracos, sobretudo órfãos e viúvas, diz o catecismo, diz o ensino da Igreja, e portanto o fundamento está muito aqui, nesta leitura do livro do Êxodo. Portanto, se eles clamarem por mim, eu escutá-los-ei. Por isso, digamos assim, põe-te a pau, não oprimas os mais fracos, porque eu escutarei o seu clamor, eu virei em sua defesa. Não prejudicarás o estrangeiro, nem o oprimirás, porque vós próprios fostes estrangeiros na terra do Egito. Portanto, os próprios israelitas estiveram imigrantes, estiveram refugiados, estiveram escravos mesmo no estrangeiro, na terra do Egito. Portanto, lembrem-se que vocês também já passaram por isso. Por isso agora não vão explorar o estrangeiro que está no meio de vós. E pronto, é um tema muito atual, não é? As migrações, o tráfico humano, a escravatura continua a existir. De vez em quando a polícia descobre numa herdade qualquer, numa exploração qualquer de fruta ou de agrícola, que andavam lá uns estrangeiros prisioneiros e a trabalhar escravos em condições quase humanas, sim. Não é? E portanto isto está presente. E aqui o pobre que só tem a capa com que se cobrir, se lhe fizeres um empréstimo e tiveres a capa dele como penhor, tens que lhe a devolver até ao fim do dia, porque é tudo o que ele tem para se cobrir. Com que é que dormiria ele se lhe faltasse isso? Se ele me invocar, escutá-lo-ei, porque sou misericordioso. E o facto de Deus ser misericordioso para com o oprimido que sofre não o impede de ser rigoroso para com o opressor. E portanto é de facto essa chamada de atenção que vem nesta primeira leitura de hoje. Muito bem, Sr. Padre, é de facto muito interessante esta primeira leitura. Olhamos então para a segunda leitura, que é da Epístola aos Tessalonicenses, em que São Paulo se alegra com o bom crescimento dos cristãos de Tessalónica que se converteram dos ídolos para servirem o Deus vivo. Sim, ao que parece, e segundo o testemunho de São Paulo nesta Epístola, era assim uma comunidade, aquela comunidade cristã lá em Tessalónica,
por isso são os Tessalonicenses, porque eram da cidade de Tessalónica. Assim se chamavam, não é? Exatamente, os residentes. sim. E portanto, uma comunidade aqui muito viva, uma comunidade cristã muito forte, com um bom testemunho na região da Acaia, da Macedónia e da Acaia, naquelas regiões ali assim da Grécia, naquela zona ali assim, e não só aí, mas por todo o mundo, onde tinha chegado a palavra de Deus, o testemunho daquela comunidade cristã era conhecido como de facto um bom testemunho cristão, uma comunidade viva, igreja viva, de facto. São eles próprios que relatam o acolhimento que tivemos junto de vós e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Portanto, a humildade, não é? A humildade que é aqui tão importante. Sim, portanto, e o facto deles terem passado de facto do paganismo, dos ídolos, para servir o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Também palavras muito atuais. Nós sempre precisamos de nos converter dos ídolos para o Deus vivo. E hoje os ídolos podem não ser os mesmos deuses que daquela altura, podemos não andar aqui a adorar Zeus, nem Apolo, nem Afrodite, nem os outros deuses dessa altura e daquele lugar, mas há outros ídolos que estão sempre presentes, desde logo o dinheiro pode ser um ídolo, o prazer pode ser um ídolo, o poder pode ser um ídolo, a fama, tudo isso. E agora há também essas novidades dos influencers e das pessoas que através das redes sociais acabam por ser ídolos de outras pessoas que os seguem. Sim, não é? Ídolos no mau sentido. Portanto, sermos fãs de alguém é bom se a pessoa de facto for alguém que mereça a nossa consideração, a nossa apreciação. Idolatrar, pronto, claro que não, só a Deus adorarás. Claro. E toda a linha da superstição, podemos dizer que está também nesta linha da idolatria, de adorar e de recorrer religiosamente a outras coisas e a outras realidades que não Deus. E portanto é um tema muito atual, porque nós, seres humanos, temos sempre a tentação de seguir o caminho mais fácil, de seguir o caminho da magia, da feitiçaria, que faz-nos sempre uma proposta tentadora, que é resolver os problemas com estalar de dedos. Sem esforço, com estalar de dedos, que é sempre uma promessa ilusória, uma promessa falsa. E portanto essa tentação está sempre presente. E portanto, tal como os cristãos de Tessalónica, nós precisamos sempre, cada vez mais, de nos convertermos dos ídolos para o Deus vivo e que nos dá a nós vida verdadeira, que mais ninguém dá. E agora, diante deste cenário pandémico que vivemos, certamente muitos já terão apercebido que não é com falsas ilusões que se ultrapassa esta situação, e de facto também, apesar de muitas pessoas terem afastado da igreja enquanto templo, certamente muitas pessoas também se terão aproximado de Deus nas suas orações, até como forma de pedir algum auxílio para que de facto não sejam tocados por esta pandemia. Sim, pronto, às vezes estas situações também servem para isso. Pronto, é das poucas coisas boas que pode ter. Quando está em aflição, as pessoas necessariamente socorrem-se. Infelizmente é verdade, não devia ser assim. Devia ser o amor que nos move e não o medo. De facto, quando nós recorremos a Deus só porque de repente ficamos mal, isso é com base no medo, não é? Com base no que nos pode acontecer, e de facto devia ser o amor aquilo que nos move. Nem sempre somos perfeitos, temos de facto muito que caminhar. Esta conversão ao Deus vivo de que fala São Paulo é uma constante porque o trabalho da nossa conversão nunca está acabado. Quando pensamos que estamos assim muito bem a caminhar no caminho da santidade, tropeçamos assim de repente nas nossas fragilidades. É constante, temos que sempre convertermos-nos ao Deus vivo. É um trabalho de todos os dias. Não é? Contínuo mesmo, sim. Seu Padre, olhamos também para o Evangelho
segundo São Mateus, Jesus fala-nos sobre o duplo mandamento do amor. Sim, interrogado pelos fariseus, seguindo o Evangelho segundo São Mateus, neste capítulo 22, que escutámos já há 8 dias, e agora não vem tudo seguido. Há passagens que têm paralelos. Por exemplo, há 8 dias escutámos aquela disputa entre com discípulos dos fariseus e com os herodianos sobre o tributo a César, pagar impostos a César, com Jesus a concluir com aquela resposta inteligente, brilhante: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E diz o Evangelho, se pegarmos na Bíblia e continuarmos a ler, que todos ficaram maravilhados. Temos aqui uma série de disputas, de discussões com Jesus, em que no final fica tudo maravilhado. Jesus dá cabo deles, digamos assim, com a sua resposta, e fica tudo maravilhado. Então Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e eles aceitam e ficam maravilhados. A seguir entram os saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Era uma facção dos judeus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, e Jesus também cala-os com aquela resposta final: o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque para ele eles estão vivos. O nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E diz o Evangelho que todos à volta todos ficam maravilhados. E a seguir então entram novamente ao ataque os fariseus. Portanto, fazendo esta leitura seguida, percebemos novamente uma nova discussão em que os fariseus, ouvindo dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus, reuniram-se em grupo, foram juntos, e um doutor da lei, portanto um dos entendidos de facto na Escritura, na lei antiga, perguntou a Jesus para o experimentar. Portanto, mais uma pergunta aqui com armadilha: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Jesus deixa isto claro. O primeiro mandamento é este: amar a Deus com todo o nosso ser, com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o espírito, com todo o coração. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, porém, é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes 2 mandamentos se resumem toda a lei e os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento. A lei e os profetas é uma maneira de dizer o Antigo Testamento, a Escritura que estava escrita até àquele momento, até ao tempo de Jesus. Portanto, a Escritura resume-se nisto: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Como nós aprendemos na catequese, aprendíamos a dizer os 10 mandamentos de cor, e no final a concluir: estes 10 mandamentos resumem-se em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é interessante que Jesus diga que o primeiro, o mais importante é amar a Deus. Porque há pessoas que dizem que rezar, ir à missa, isto não é preciso, o que é preciso é fazer bem aos outros. Está bem, mas primeiro está o amor a Deus, na ordem do coração. Claro. Na ordem da ação é que está primeiro o amor ao próximo. O amor ao próximo é a prova dos 9 para sabermos se estamos a amar bem a Deus. Se o nosso amor a Deus é sincero, ou se é uma farsa, ou se é só uma autossatisfação de nós mesmos e das coisas que gostamos. O amor ao próximo é a prova, mas o que está primeiro na ordem das intenções, na ordem do coração, na ordem do pensamento e daquilo que queremos, é o amor a Deus. Porque o amor a Deus é que nos vai, se for autêntico, é que nos vai levar a amar o próximo, a crucificar o nosso próprio egoísmo em favor do próximo. Esta é a verdadeira espiritualidade. Esta é a verdadeira mística que realmente nos leva à ação e, portanto, uma ação desencarnada, fazer só bem ao próximo sem este amor a Deus, ficamos sempre pobres, ficamos sempre coxos. Não é bem a mesma coisa. Precisamos de pôr em primeiro lugar Deus
porque a prova é que, e nós vemos isto se calhar mais ao alto nível, ao nível dos Estados, das nações, quando Deus é eliminado da sociedade, quando os direitos de Deus são ofendidos, quando a Deus é retirado o lugar central que deve ter, o que é que acontece? A humanidade torna-se uma selva, o homem vai ser oprimido. O que é que são aquelas ditaduras que nós vemos em que há perseguição, em que não há liberdade nem religiosa, nem de expressão, nem nada disso? Quando Deus é posto de parte, muito facilmente a tendência será os direitos humanos também serem postos de parte. E, portanto, por isso é que o amor de Deus está primeiro no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso coração, para que depois o amor ao próximo também esteja em primeiro na nossa ação, naquilo que fazemos. Muito bem. Deus no centro de tudo, portanto, e acima de todas as coisas. Ficamos então com esta mensagem final. Sr. Padre Orlando Henrique, estamos a terminar o nosso programa, mas temos uma sugestão musical que vem mesmo a calhar também com aquilo que já teve a oportunidade de dizer. Qual é que é a sugestão para... Então vamos ouvir, já ouvimos uma vez um cântico de Marco Frisina, Jesus Christ, You Are My Life, Jesus Cristo, és a minha vida, que é um cântico que nos remete para as Jornadas Mundiais da Juventude com São João Paulo II, e nós celebramos ontem, para quem nos ouve sexta-feira, foi ontem, dia 22 de outubro, celebramos a festa de São João Paulo II, que é padroeiro da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital e também padroeiro do entroncamento de Poiares. Eu tive a oportunidade de celebrar das primeiras e poucas capelas que existem dedicadas a São João Paulo II. Temos no entroncamento de Poiares uma capela dedicada a São João Paulo II, e foi com alegria que também ontem lá estive com as pessoas daquele lugar e outros devotos de São João Paulo II que vieram de fora também a celebrar. Portanto, vamos escutar este cântico que nos remete também para tudo isto. Eu acho Já que estamos sim. a ouvir, em som de fundo, este Jesus Christ, You Are My Life. Sr. Padre, muito obrigada por ter vindo até à Rádio Boa Nova para mais este programa em direto, o programa Palavras de Esperança. Até um próximo programa. Obrigado, até um próximo programa, e fiquem bem, sejam felizes na presença de Deus, porque na presença dele seremos, certamente. Muito bem, Sr. Padre, muito obrigada. Ficamos então com este tema musical no que respeita então às Palavras de Esperança. Até um próximo programa.